Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Hoje a história da foto traz uma imagem interessante, uma imagem sobre o governo provisório do Partido Comunista no Rio Grande do Norte. Resultado da revolução que se tentava em 1935, essa foto traz 3 personagens que exerciam o poder, a gestão deste governo provisório. E para conversar sobre essa foto, a gente tem hoje aqui o jornalista Luiz Carlos Azedo, que se pode dizer um dos mais festejados colunistas políticos na atualidade. Ele escreve uma coluna, assina uma coluna no Correio Brasiliense e no jornal Estado de Minas. Luiz Carlos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Luiz Prazer Carlos, estar aqui com você mais uma vez. prazer é nosso. Vamos à análise desses 3 personagens desse governo provisório. Aqui do lado esquerdo, Lauro Lago. No meio, João Galvão. E lá na ponta, José Macedo. O que fizeram? Qual era a atividade deles? Como é que eles vão a essa imagem? Qual era a importância deles nessa tentativa de 1935? Aí é aquele governo provisório, né, que foi formado quando os comunistas tomaram o poder no Rio Grande do Norte, em 37. 35? 37 não, 37 é o Getúlio lá, o golpe do Estado Novo. Em 35, a intentona comunista de 35, e eles tomaram o poder. Foi uma quartelada aquilo ali, pegou todo mundo de surpresa. Durou 4 dias esse governo provisório, do ponto de vista vamos dizer assim, do exercício do poder, que foi efêmero, né? Mas do ponto de vista da política, do trauma político que isso causou, perdura até hoje, né? Porque isso levou, na época, a uma radicalização política que já havia mais ou menos se instalado, mas que não tinha adquirido essa forma de luta armada, né? Porque, se você deve se recordar, depois da Revolução de 30, o Prestes não apoiou a Revolução de 30, né? O Getúlio assume o poder, ele fica na oposição, os paulistas também ficam na oposição, e aí se constitui um movimento aliancista, né? A Aliança Libertadora Nacional, né? A Aliança Nacional Libertadora, que o Prestes era um grande protagonista. Essa aliança ganhou adesão de massas, ela ganhou expressão eleitoral. Era uma frente política de oposição ao Getúlio, com participação de liberais, socialistas, comunistas. A aliança é fechada e o Prestes, então, passa a defender a insurreição armada. E vem um grupo, depois nós vamos poder falar mais sobre isso, vem um grupo de quadros da Internacional Comunista para o Brasil também. Vieram da União Soviética. Vieram da União Soviética. E o Prestes, então, vem clandestinamente para o Brasil para liderar uma insurreição. Eles faziam uma avaliação de que o Brasil estava entrando numa onda revolucionária. E o Prestes tinha o carisma, né, da coluna, da marcha da coluna, invicta, né, porque ele nunca foi derrotado, mas também porque ele evitava os combates, né, e era uma liderança carismática. Tinha um grupo de militares que o seguiam e faziam uma avaliação baluartista da situação, né, que correspondia à visão que a Internacional Comunista tinha naquela época. Também eles tentaram tomar o poder na China também, né? E
levante de Cantão, Xangai. E aí eles estão preparando essa insurreição e ocorre esse episódio lá de Natal, que foi provocado por uma insatisfação dos soldados do batalhão de caçadores de lá. Né? Não era para ser. Foi uma precipitação. Eles estavam se organizando, quer dizer, de fato existia um núcleo comunista e uma adesão à aliança no Rio Grande do Norte. Como existia em Maceió, no Rio de Janeiro, em vários Recife lugares, também. em Recife, vários lugares. E aí há uma insatisfação, o comandante lá, o general que comandava a unidade lá, manda demitir os soldados que já estavam com prazo, cumprido o tempo de serviço, que eram os caras que estavam organizando a rebelião, aí eles resolvem se rebelar e tomar o poder. E isso precipita a decisão do Prestes, desastrosa, né, de acompanhar esse movimento. E aí você tem o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, o levante no Rio de Janeiro, aqueles tiroteios na escola de aviação. De infantaria também, terceiro ali na Praia Vermelha. A Praia Vermelha. E no Recife também. Né? E no Recife. E o Jocondo Dias, que participou desse episódio... Jocondo Dias, Azedo, ele era militar aí no Rio Grande do Norte. Ele era cabo no Rio Grande do Norte, ele foi uma pessoa muito importante nesse movimento. E como ele também vem a ser importante na própria estrutura do Partido Comunista mais à frente. Ele vai chegar a ser sucessor do Prestes depois, né, do Partido Comunista. E o Jocondo, nessa época, ele salvou o governador. Porque os caras, quando tomaram o palácio, queriam matar o governador. Rafael Fernandes. E ele entrou na frente, foi baleado nesse episódio. Né? Depois ele teve que se esconder, ficou numa fazenda, aí o dono da fazenda achou que ele estava tendo um caso com a mulher dele, que ele negou a vida inteira, mandou o cara matar, o cara deu 9 facadas nele, numa luta corporal. Né? Era um sobrevivente. Era um sobrevivente. Mas o Jocondo fala que isso foi uma quartelada. E ele conta o seguinte, olha, o que aconteceu lá foi o seguinte... A gente, quando teve o confronto, que foi quando o Dinarte Marins que foi para lá, né, para acabar com a rebelião, eu disse, não, eles deram uns tiros para lá, a gente deu uns tiros para cá, correu um para cada lado e acabou. Agora, ele ironizava, né? Ele disse assim, não, correu um para cada lado. E aí acabou a revolução, entendeu? Em 3 dias, o que o Partido Comunista conseguiu fazer no Rio Grande do Norte? Alterou alguma coisa? Algum decreto? Nada. Eles tomaram. Não deu tempo para nada. Eles tomaram os Correios, tomaram a rádio, eles fizeram uma operação militar, né? De praxe, né? Mas que não tinha sustentabilidade nenhuma. Era uma coisa, uma quartelada, né? Mas só que o trauma político desse episódio. Sim, você fala que tem consequências até hoje. Nós estamos falando de 1935. Nós estamos em 2024, até hoje. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que se dizia que o Ajudo Barata havia mandado matar... Colegas dormindo. É mentira, isso nunca aconteceu. Inclusive, quando ele foi parlamentar, ele desafiou a provarem isso. Isso nunca se confirmou. Mas teve troca de tiro, teve gente que morreu. Isso gerou um trauma nas Forças Armadas, porque por qualquer exército, ele precisa de unidade, ele precisa de hierarquia e de disciplina. Então, a quebra de hierarquia e de disciplina era uma coisa que vinha sendo recorrente desde o movimento tenentista, né? Desde os 18 do Fortes. Eram repetidos os golpes que aconteciam. Repetidos, né? E o exército... ele se dividiu, porque aquele pessoal que participou da coluna Prestes, depois foi reintegrado, né? E eles se dividiram. Uma parte aderiu ao Vargas, outra parte aderiu ao Prestes. Isso dividiu as Forças Armadas. Até 64, o expurgo que houve depois do golpe de 64 nas Forças Armadas foi a reminiscência daquele desentendimento, daquela cisão, digamos assim. E aí que se construiu também toda uma retórica anticomunista
que servia para reprimir todo e qualquer movimento de oposição que tivesse alguma conotação de esquerda. E isso até hoje acontece. É um sujeito esquerda comunista. E isso tem tudo a ver com esse episódio. Questionamento é comunismo. 85, tudo é comunismo. E essa é bem verdade assim, que a esquerda brasileira ela foi muito influenciada pelo Partido Comunista porque era a maior organização de esquerda no Brasil. Só que o Partido Comunista no Brasil ele não se formou a partir do movimento socialista, como aconteceu na maioria dos países. Ele se formou a partir da repercussão da Revolução Russa, de 17. Assim, as pessoas ouviram falar e tal, não sabiam direito o que era. E do movimento anarquista, que era principalmente formado por sindicalistas. A gente fez um programa aqui, do qual você comentou exemplo, uma foto Astrogildo Pereira. Aqui tem um sapateiro, por exemplo, né? Era um pessoal sindicalista. E a formação dos militares ela era positivista. O positivismo no Brasil ele é muito heterodoxo. Então, você tem desde um Silva Jardim, que é um positivista com um perfil socialista, até Oliveira Viana, que era um cara conservador que vai ser ideólogo do Estado Novo. Ele tem vertentes que servem para gregos e baianos, vamos dizer assim, né? E tanto que o lema da bandeira, que é um lema positivista, né? Ordem e Progresso, ele é traduzido durante o regime militar por segurança e desenvolvimento, que é mais ou menos a mesma coisa, mas com uma leitura autoritária do regime que precisava construir a sua legitimidade. Então, essa corrente que adere ao Prestes, o próprio Prestes, tem uma forte influência positivista. E uma das características do positivismo é atribuir ao Estado a responsabilidade de tutelar a sociedade para resolver seus problemas. Isso vai pautar o pensamento da direita e da esquerda no Brasil. E aquilo não era estranho, né, ao stalinismo, à cultura bolchevique, né, de você tentar resolver a coisa pelo Estado. Então, é uma simbiose ali que leva ao golpismo, que leva a desconsiderar o papel da sociedade no processo político, principalmente no processo decisório, né? Azedo, você disse então que Luiz Carlos Prestes sinaliza à União Soviética de que havia condições de movimentos revolucionários aqui no Brasil, algo assim. O que levava ele a interpretar, a ter essa ideia? Não é bem assim. Eu vi os documentos da Terceira Internacional. Eles estão aqui no Unicamp, né? Então, você tem vários relatórios da cúpula do Partido Comunista na época, da qual Prestes não participava ainda. Ele vem da União Soviética para ser o líder da aliança, como um chefe político e militar, mas a estrutura do partido era conduzida por outras pessoas. Era uma coisa baluartista, os relatórios sobre a situação nas fábricas, sobre os sindicatos, era tudo muito baluartista, uma avaliação completamente fora da realidade, com relação à força que existia, a base social que se teria para um movimento desse tipo e tal. E havia opiniões diferentes. Por exemplo, o Fernando de Lacerda, que tinha sido secretário-geral do PCB, ele defendia uma aliança democrática para enfrentar o Getúlio. E ele foi afastado por causa disso, porque os caras queriam, de fato, tomar o poder no Brasil, fazer uma revolução. Uma revolução e tomar o poder. Pela via armada, que foi um erro que traumatizou a história do partido. Mas foi uma lição também, porque, por exemplo, aqueles militares que permaneceram no PCB, quando chega depois do golpe de 64, eles se recusam, a maioria, a aderir à luta armada. Porque eles, exatamente por causa da experiência de 35, eles rejeitam essa possibilidade.
essa adesão acontece porque o Marighella lidera isso, Câmara Ferreira, que não eram militares, né? Só o Apolônio, que era militar. Apolônio Carvalho. O Apolônio, que era militar. O Grabois, que tinha sido da FEB, que são lideranças assim, expressivas, que embarcaram nessa, né? E o pessoal que tinha sido afastado das Forças Armadas, muita gente foi afastada das Forças Armadas, milhares. Mas recusaram... Mas a maioria se recusou a participar da luta armada porque sabia que não tinha a menor chance. Já havia uma tentativa em 1935 que foi infrutífera. Me lembro que uma vez eu estava em São Paulo e aí assim, tem muito vendedor de livro usado no sebo, na cidade. Assim, os caras põem os livros no chão e tal. Eu me lembro que em São Paulo, um dia passando pela São João, tinha lá um livro da Biblioteca do Exército, era um estudo sobre o Araguaia. Um levantamento completo sobre o Araguaia. E um estudo de natureza militar. Um estudo em função de defender aquela região. Né? Então, os caras vão fazer a guerrilha do Araguaia, pô. Como se o exército não tivesse... know-how bastante para criar conhecimento, né? nem plano de Estado-Maior para lidar com um conflito naquela região, entendeu? Então, foi um erro. E isso é, de certa maneira, uma herança dessas concepções. Azedo, a gente agradece a sua aula sobre tentativa de revolução de 1935, com essa foto, então, que Lauro Lago, João Galvão e Zé Macedo, funcionário dos Correios, né? Galvão, estudante, e o outro sapateiro. Quer dizer, era um operariado, digamos assim, tentando tomar o poder lá no Rio Grande do Norte. Com charme de intelectual, né? Um jornal de braços, cigarrinho na mão. Muito obrigado, Azedo. Até uma próxima vez. E a você também, a gente agradece a sua audiência. Até uma próxima vez. Muito obrigado.